Olá, graça e paz, seja bem-vindo. Este é o primeiro vídeo da série Integra Classe de Novos Membros. Eu sou o pastor Anderson Pereira, sou pastor sênior da Igreja Palavra da Vida e quero apresentar para você nesse primeiro vídeo como surgiu a igreja, qual o propósito dela, como ela nasceu e como nós chegamos até aqui. Muitos outros vídeos virão nessa série com o propósito de mostrar a doutrina da igreja, o que ela crê, o que ela não crê, como ela trata as questões disciplinares, como ela trata as questões da membresia, a importância da membresia, seus valores, sua missão como igreja, seu propósito como igreja e também a questão do voluntariado, da mordomia cristã e tudo aquilo que é importante para que um novo membro, aquela pessoa que deseja conhecer a palavra da vida, venha a saber antes de se tornar um membro de nossa igreja. É muito importante isso, porque a gente sempre diz o seguinte, que a escolha de uma igreja para congregar, ela deve ser desprovida de desejos carnais. E até porque você estará se unindo a uma família da fé, uma comunidade, e essa comunidade tem o propósito de inserir as pessoas, de levar o evangelho, de proclamar o evangelho, de prepará-las para o reino de Deus, para a missão da igreja aqui na terra. Certo? Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho de como nasceu a Igreja Palavra da Vida. E nesse primeiro momento eu quero ler um texto com você que se encontra em Efésios, capítulo de número 4, que é um texto muito importante para que nós entendamos a importância da igreja. Alguém pode perguntar assim, por que mais uma igreja? Por que mais igrejas? Em primeiro lugar, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado menos evangelizado e nós precisamos plantar igrejas nesse estado. Em segundo lugar, talvez não em ordem, de primeiro a segundo, mas a importância de proclamar o evangelho e também de entendermos que o Senhor Jesus, ele disse que edificaria a sua igreja. E Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para pastores, e outros para evangelistas, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para conhecer um pouquinho a Palavra da Vida, a gente precisa retornar ao ano de 2020. Você há de lembrar que o mundo inteiro foi acometido de uma situação ao qual a nossa geração nunca tinha presenciado, Uma pandemia, uma necessidade do mundo inteiro parar, do mundo inteiro se defender contra um vírus que não foi local e foi global. E principalmente, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, a pandemia ela foi controlada, ela foi atacada em determinado momento por micro-regiões, e essas regiões elas foram classificadas por cores de acordo com a situação da saúde naquele local.
E por muito tempo, as igrejas ficaram fechadas nesse período da pandemia, principalmente no ano de 2020, segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Tanto que, em determinado momento, de acordo com a cor da bandeira, era permitido apenas cultos online, transmissões pela internet e ainda determinando o número de pessoas que poderiam estar dentro do templo para executar a transmissão. Então foi um período caótico para todo mundo, muitas pessoas morreram, você sabe bem disso. Mas falando estritamente da questão eclesiástica, o ministério ao qual nós pertencíamos, eu e minha família, simplesmente por decisões internas, decidiu fechar as duas igrejas que existiam na cidade. Por questões financeiras e também por questões administrativas, a igreja simplesmente decidiu não manter os seus trabalhos e encerrou as suas atividades na cidade de Lajeado no ano de 2020. Nós já estávamos num processo de contemplação, de internalização dos aspectos teológicos, doutrinários, e esta questão da pandemia e o fechamento da igreja, o Senhor falou fortemente no nosso coração para que nós iniciássemos então uma plantação de um trabalho aqui na cidade. Antes de eu falar um pouquinho da história da igreja, como ela foi plantada, eu preciso te contar um pouquinho a respeito da minha caminhada com Cristo. Eu me converti no ano de 1993 na Igreja Assembleia de Deus, ao qual eu pertenci basicamente quase 20 anos da minha caminhada com Cristo, aonde toda a bagagem teológica foi adquirida na chamada Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus em Campinas, onde eu fiz o ensino médio, o bacharelado e também o mestrado de teologia nas escolas de educações teológicas das Assembleias de Deus. Sou casado com a Jo, com a qual nós temos uma filha chamada Esther, que você já deve ter visto aí nas redes sociais. E nós iniciamos então esse trabalho no ano de 2020, em outubro, e eu quero agora compartilhar com você um pequeno slide para que você entenda então como surgiu a Igreja Palavra da Vida. Então, no ano de 2020, durante a pandemia que nós estávamos enfrentando, em outubro deste ano, nós decidimos iniciar um pequeno grupo aqui em casa. Esse pequeno grupo foi formado aí por eu, a minha esposa, a minha sogra e mais um casal. Então foram 5 pessoas que iniciaram nesse pequeno grupo aqui. Só que na sequência, olha que interessante, uma semana depois, 2 semanas depois, nós fizemos um pequeno grupo na garagem do irmão Valdir, que mora aqui no bairro Santo Antônio, em Lajeado. E essa família, a família do Valdir, ela pertencia à igreja ao qual nós participávamos. Ela pertencia à igreja que fechou, e os irmãos ali estavam já há uns 3 meses sem congregar devido à questão da pandemia. Então nós fomos lá e realizamos então, eles estavam praticamente abandonados assim espiritualmente, sem um pastoreio. Realizamos então este pequeno grupo na casa do irmão Valdir na primeira semana de novembro. No mês de novembro ainda, nós iniciamos a plantação da primeira Palavra da Vida, que foi no próprio bairro Santo Antônio. Do nosso pequeno grupo realizado na primeira semana de novembro, nós fomos para a plantação da igreja ali. Provavelmente, acho que foi uns 15 dias depois, nós iniciamos a plantação da primeira Palavra da Vida, que está situado no bairro Santo Antônio. 3 meses depois, em janeiro de 2021, nós iniciamos a plantação da segunda Palavra da Vida, que seria uma igreja mais centralizada, né, com a ideia então de nós nos posicionarmos estrategicamente dentro da cidade de Lajeado em 3 pontos distintos. Esse lugar
ficou pequeno, até pelos propósitos que nós tínhamos de educação teológica para as crianças. E em dezembro de 2021, nós mudamos a igreja do Alto do Parque para, então, o bairro Florestal, onde está situada hoje a segunda igreja, Palavra da Vida, que é a segunda plantação, né? Então, primeira plantação no bairro Santo Antônio, segunda plantação no bairro Florestal. Tudo isso durante a pandemia, tudo isso acontecendo durante a pandemia, né? No ano de 2020, 2021, nós iniciamos esse trabalho com dificuldade de fazer o evangelismo, com dificuldade de chegar até as pessoas nas ruas, porque você não podia fazer nada fora ainda devido à situação pandêmica. Para você ter uma ideia, somente agora, em setembro de 2022, nós conseguimos fazer o nosso primeiro evento evangelístico, que foi uma mateada lá no bairro Santo Antônio, aonde nós reunimos profissionais de diversas áreas, prestamos serviços para a comunidade, levamos uma palavra e levamos também entretenimento para as crianças que estavam ali. Então, tudo isso acontecendo durante a pandemia, né? O que é interessante é o nosso propósito para 2023 e para os próximos anos, que são novas plantações, novos grupos de convívio e a própria questão do discipulado, que para nós é muito importante nós formarmos o caráter das pessoas e que elas sejam semelhantes a Jesus, certo? A Igreja Palavra da Vida é uma igreja que tem uma característica doutrinária e teológica muito próxima da teologia reformada. Quando você diz teologia reformada, as pessoas podem pensar, é uma igreja tradicional que não crê ou não crê nos dons do Espírito, ou ela não é pentecostal, nada disso, né? Nossa teologia é bíblica. Você já deve ter me visto aí pela internet dando algum treinamento, algum curso, né? Tenho vários cursos de teologia e várias turmas já oferecidas pela internet. Muita gente chegou ao conhecimento até da própria igreja pela própria internet, e isso nos alegra muito, porque é um trabalho que é feito aí com muito amor. Então, você verá nos próximos vídeos o que nós cremos. Nós somos continuistas, cremos na continuidade dos dons, cremos no fluir do Espírito, cremos na ação do Espírito Santo e temos uma teologia bíblica. A igreja é cristocêntrica, a mensagem é centrada no Evangelho, e essa mensagem centrada no Evangelho tem como propósito modificar, curar, transformar as pessoas, porque o Evangelho não conserta pessoas, o Evangelho transforma as pessoas, e essas pessoas transformadas, curadas, unidas como uma família, vão proclamar o Evangelho e expandir o reino do Senhor nessa cidade. Nós temos um grande propósito aí para 2023, que é de plantar no mínimo mais 2 igrejas, e uma delas ainda dentro da cidade de Lajeado, porque nós cremos aí, temos uma estratégia muito interessante de alcançar a cidade pelo Evangelho. Lajeado é o foco, e depois as cidades circunvizinhas aqui do Vale do Taquari. Por isso, se você que está assistindo esse vídeo tem tomado a decisão de conhecer a Palavra da Vida, eu te convido a assistir os demais vídeos, porque é muito importante você conhecer, eu digo assim, as entranhas da igreja, para que você entenda qual é o propósito. Não é mais uma igreja, né? Quando nós iniciamos a plantação, teve um pastor da cidade aqui que no início ele ficou um pouco incomodado, dizendo, por que esse povo não vem para cá, para a minha igreja? Por que mais uma igreja? E ele entendeu, né, a necessidade que nós temos de plantar igrejas, e quanto mais igrejas plantadas, mais o reino do Senhor avança, mais as pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, se você decidiu conhecer a Palavra da Vida, eu te convido a assistir os demais vídeos, que a gente tenta tornar eles curtos, para que você possa assistir cada tema separadamente, e a partir daí tomar a sua decisão, ou se você já tomou a sua decisão em relação a congregar conosco, é bom que você assista também para conhecer esse processo, porque o Integra ele acontece presencialmente, mas a ideia dos vídeos gravados é para que a gente ganhe tempo e as pessoas já comecem a se familiarizar
como a família Palavra da Vida está estruturada e qual é o propósito dela. Certo? Que Deus abençoe você. Te convido a assistir os próximos vídeos e que você possa, então, se sentir parte dessa família que é uma igreja de relacionamentos reais.